Nossa, meus e-mails entrando aqui. Vamos lá. Doação de amor, amor incondicional, verdade, educação. Nascimento versus chegada. Foi aquela questão, nasceu na minha família, todas elas nasceram na família. Dar limites, criar uma nova sociedade. Caráter, respeito, disponibilidade afetiva. Disponibilidade afetiva. Acolhimento, cuidar, proteger. Uma postura de vida, disponibilidade afetiva. A maioria que já foi. Vamos apenas contar quantos conceitos... Opa, desculpa. Deixa eu fazer aqui a pergunta. Por que a adoção é criar uma nova sociedade? Acho que sabemos a resposta, mas a gente quer que ela diga. Por que a adoção é criar uma nova sociedade? No meu ponto de vista, exemplo, eu posso dizer que eu dou um exemplo de mim mesmo. É muito bom a gente guardar o que é bom. E eu, graças a Deus, na minha adolescência, vamos dizer, no ponto que eu cheguei a rapaz, eu adquiri muita coisa que meu pai me passou sobre o respeito, respeitar o próximo. Então, eu, graças a Deus, eu vou fazer 50 anos e nunca dei um trabalho para a sociedade. Mas por quê? Porque meu pai e minha mãe deu um exemplo de lá. Sem briga, sem grito, sem palavrão. Então isso enriqueceu a gente, né? Somos todos trabalhadores, temos filhos. Eu estou com uma filha de 25 anos, outra vai fazer 18. Nunca essa mão atingiu eles, porque eu falava com palavras. Então, a sociedade, porque tudo que é ruim sai de dentro do lar. Não quer dizer que a gente culpa só os amigos da rua, não. A escola é dentro de casa. Se eu sou um cachaceiro, meu filho vai ser. Se eu sou um pai exemplar, o filho vai ser meu exemplo. Eu vejo assim. Com certeza. Eu penso que a partir da atitude adotiva, né, a partir do entendimento, né, de toda a sociedade, o que é a adoção, nós poderemos realmente construir uma nova sociedade. Pronto. Deixa eu só contar quantas palavras, e seria tão interessante se nós pudéssemos copiar essas palavras, né, para a gente... veja, tudo o que nós encontramos sobre adoção. Vamos lê-las. Acolhimento, amor, prazer, coragem, cuidado, desapego, de volta para casa, unir para cuidar, família para todos, superação, transformação de vidas, dedicação, paciência, luta, dor. Luiz fala muito nas dores da adoção. Doação, auxílio profissional, terapia, vínculos, esclarecimento, alegria, desafio, reintegração familiar, realização, buscas e encontros, amizade, perseverança, compreensão, escolhas, ternura, trocas, aceitação, sensibilização da escola e família. Genética, modismo, genética. Eu não perguntei por que genética. Quem colocou genética? Certo. Por que genética tem a ver com adoção? Acho que a própria questão aqui a gente falou o seguinte, que normalmente, o que você falou sobre a questão de tem pais que vão ter filhos, vão querer ter filhos ou não. E aí a gente vê o seguinte, que muitas vezes a gente quer ter um filho, quando você vai para o grupo de adoção, você vai para adoção.
você vê, igual eu estava falando, você quer uma criança pequenininha que pareça com a família. Certo. Ou seja, eu penso que não está preparado para adotar. Se você já vai com esse conceito, é porque você não quer um filho adotivo. Você quer alguém que quer suprir a necessidade sua que você não conseguiu ter biológico. Um filho substituto. Exatamente, que não é o ideal que a gente tem que fazer. Por isso a gente pensou na questão da genética. Certo, a genética, o Luiz sempre faz uma pergunta bem interessante, assim, quando ele vai falar. Vou perguntar para vocês, tá certo? Quem é que de vocês sabe o nome do tetravô paterno? Como que não sabe nem o nome? O tetravô paterno ainda é importante na genética. Ninguém sabe. Quem sabe esse tetravô paterno era um esquizofrênico? Será que ele não era um alcoolista? Será que ele não era um bandido, um criminoso? A gente não sabe, né? Então, esse peso na genética, né, que a gente dá, né, que nós sabemos hoje que a genética ela apenas nos traz a predisposição para determinada coisa, né? O ambiente é que vai ser determinante, né, na manifestação daquilo que é genética, aquilo que vem pela genética, né? O ambiente ele é muito mais importante do que a genética, né? Então esse horror da genética é apenas realmente um preconceito também, né? Pronto, então são muitas palavras, vejam que a gente pode... 40. Você está contando? Oi? 59 aqui. Vamos ler. Aqui. Nenhum grupo faria sozinho, encontraria sozinho 72 palavras conectadas ao conceito de adoção, correto? Não, só faríamos isso dessa forma, pensando em conjunto, né? Então, isso são formas da gente mostrar para a escola como é importante esse pensar junto, né? Como é importante esse olhar diferente em relação à adoção. Veja, isto é um dos... Depois, no final, eu vou mostrar para vocês o nosso projeto, porque eu não vim fazer propaganda do nosso projeto. Eu vim dar uma oficina sobre a adoção na escola, que pode ser qualquer projeto de adoção na escola, né? Não tem que ser necessariamente o nosso. Eu vou, no final, mostrar o nosso como um exemplo. Então, nós usamos este instrumento. Este é um instrumento moderno, né? Para quem é professora, pode... Não me deixa mentir, que chama mapa conceitual, né? Luiz e eu fazemos isso quando a gente vai educar, vai trabalhar o educar com afeto, eu faço o mapa lá. O que é educação? E os pais vão me dizendo o que é educação. Eu não preciso dizer. Então, quando a pessoa participa da construção do mapa, o conhecimento vem para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é diferente isso, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a escola, é muito importante que a gente não chegue com a impressão de quem sabe tudo, né? Ou vocês não sabem nada, porque a gente bloqueia. Então, a gente tem que vir com aquela postura de nós vamos aprender juntos. Vamos agora construir um mapa sobre adoção. É diferente isso, né? Para eles não fecharem as portas para a gente. Tá certo, então vamos adiante. Eu vou passar para vocês agora um outro exercício. É oficina, né? Oficina todos trabalham. Nós tivemos 8 grupos, né? Mas vamos fazer menos. Eu quero fazer só 5 grupos. Somos 20. Vamos fazer 5 grupos de 4. Acho que dá, né? 3, 6. 6 grupos, porque fica muito longo para dar... vamos fazer 5 grupos, tá? Acho que 5 grupos de 5. Aí vai ficar um outro grupo com 4. O que eu vou passar para vocês? Eu vou dar para vocês uma situação-problema. Uma situação-problema que é um fato verídico, que aconteceu numa escola, isso foi real. Inclusive, aconteceu com um personagem do nosso grupo de apoio à adoção, né? E depois foi trabalhado, isso já veio para a gente depois de ter acontecido. Não houve oportunidade da gente fazer a intervenção foi pós, né? Então, eu quero que vocês... leiam essa situação-problema, e essa situação-problema a gente dá para os professores, né? E pergunta para elas, né? Diante dessa situação, qual o papel da escola e como o professor deveria conduzi-lo? Né? Eu vou passar para vocês os papeizinhos e depois a gente vai ler a situação-problema. Então, vocês discutam, a gente vai dar
deixa eu ver, são 4h30, temos bastante tempo. 15 minutinhos para vocês discutirem sobre qual deveria ter sido o papel da escola nessa situação e como o professor deveria conduzir isso. Então, essa situação problema, ela suscita muitas reflexões dentro da escola. Já não é simples. Pessoal, descobri que tem um lanche para a gente aí. Então, a gente vai terminar essa atividade, a gente vai lanchar. Mudança de plano, já vou distribuindo o lanche. Como estamos, pessoal? Concluindo. Precisamos de cada grupo um relator, tá certo? Para nos dizer o que o grupo pensou. Você quer que a partir de resolver o problema naquele momento que teve, que não conseguiu
partir dessa situação para a escola não repetir. Ela não está clara de propósito. Então a gente está entendendo É. Então a gente está entendendo os Tá. dois. Tá, isso faz parte do exercício, né? Pronto, tá certo. Como estamos, pessoal? Pronto, acho que dá para a gente começar, não é, pessoal? Quem quer começar? Pronto. A situação problema que eu coloquei para vocês. Durante a realização de um trabalho solicitado pelo professor de História, do 7º ano do ensino fundamental de uma escola particular, alguns alunos tomaram conhecimento de que um de seus colegas era filho adotivo. A partir deste momento, a classe passou a segregá-lo, discriminando-o dos demais, o que causou grande constrangimento para o menino, chegando ao ponto da família transferi-lo para outra escola. Diante dessa situação, qual o papel da escola e como o professor deveria tê-lo conduzido? Evidentemente, não há uma resposta certa, né? O que a gente vai fazer? Tem várias formas da gente conduzir isso. Né, até de uma forma focal, depois de uma forma mais ampla. Então, justamente, isso deixa margem para muitas reflexões. Né? Então, justamente, essa pergunta, vocês têm que lembrar, essa situação problema é dada para os professores da escola. Né? Então, vocês aqui estão fazendo papel de professores. São eles que vão responder dentro da perspectiva deles. Vocês, evidentemente, vão trazer aí outras possibilidades que eles não sabem. Né, como vocês são praticamente todos de grupos de apoio à adoção, nós já estamos aí muito bem contaminados, né, no que deveria ser esse direcionamento. Mas a gente vai fazer esse exercício porque é importante para vocês vivenciarem o exercício e depois puderem também aplicar se quiserem. Quem quer começar? Vamos. Pode vir para cá. Qual seria o aconselhamento desse grupo para essa escola? O grupo ali chegou a 4 considerações. Né? A primeira seria que a escola devesse conhecer desde o princípio a situação da criança. Né? Ou no momento da matrícula, exigindo, num questionário, como se conhecem vários dados dos alunos, né? Conhecesse a questão da adoção. E se isso não fosse conhecido pela escola, né? A escola não tivesse oportunizado esse acesso, os pais levassem isso ao conhecimento da escola, uma espécie de prevenção. Né? Que os professores, aí não só o professor da disciplina, que os professores trabalhassem as situações que refogem de uma situação normal de família, o que a gente tem de uma família tradicional. Né? Não só a situação das famílias por adoção, mas outras espécies de famílias, monoparentais, etc. E o professor específico utilizar a disciplina dele, no caso era História, com alguma situação histórica que envolvesse a relação de filiação por adoção. Né? Que existe na história algumas situações dessas. Nós ocorreu ali a situação de Moisés. E, por fim, aí, a direção da escola, não só conhecer a situação no primeiro caso, mas depois que ocorreu o fato, para trazer a família para a escola, para não deixar chegar a uma situação de transferência. Trazer, então, e esclarecer, houve um problema, que estava acontecendo de discriminação, e aí sim, então, tentar solucionar esse problema que não foi prevenido. Né? Aí, através da inserção dessa família dentro da realidade da escola, para poder evitar a transferência, que eu acho que gera ainda mais uma discriminação. Né? A consolida a discriminação já. Muito bom o trabalho do grupo. Veja, vocês podem questionar, o que vocês acham?
né? O que fica visível aqui agora a gente vai discutir sobre o tema, né? O que fica visível, né? E o grupo pontuou muito